Seguindo aí, questão de número 5, claro, ele fala agora no valor semântico de expressões, aquele velho valor que você tem que observar a participação dos operadores argumentativos nos contextos de frase e tudo mais, tá certo? Claro que lembrando que na expressão cerca de, que você verá aí, é locução prepositiva, mas o que eles pedem aí é sem alteração de sentido. Confira aí. Olha só, leia a frase do penúltimo parágrafo, do penúltimo. Cerca de 1/5 dos 500 inscritos ficam até o final. Olha só, 1/5, cerca de aproximadamente, né? Aproximadamente 1/5 dos 500 inscritos. Beleza. Lembrando que existem diferenças nas estruturas, né? Quando você fala cerca de, claro, fica fácil. Aproximadamente 1/5, acabamos de falar sobre isso, não é? Exatamente, propositalmente, consequentemente, isso aqui está bem tranquilo, uma questão psicotécnica aí. Agora, veja só, existem expressões muito próximas, né? Por exemplo, cerca de, aproximadamente. Mas se eu digo a separadinho, tá? A cerca de. E agora? A separado cerca de significa, né, é sempre utilizado com distância ou tempo aproximado. Distância ou tempo aproximado. Estamos a cerca de 10 metros da praia. Estamos a cerca de. Percebeu? A aproximadamente 10 metros e por aí vai. Cerca de, tá? Agora esse a separado, né? A cerca de e tudo mais. Tá, mas e se eu colocar esse a cerca junto? Se eu disser a cerca, coladinho, a cerca de. E aí, o que você acha? Bora, você. É só ficar assistindo aula não, bicho. Tá pensando o quê? Bora, olha o serviço aí, o serviço. Rapaz, o cara, que cara é essa? Ah, a cara dele. A cara dele. Cara, é fogo, né? Acorda, viu? Acerca de, bora, você, diga aí. Acerca de, pessoal, sobre, a respeito de, não é isso? Estamos falando acerca de tudo, sobre tudo, a respeito de tudo, beleza? Vamos ver. E se eu disser a expressão cerca de, já fizemos? Ó, cerca de já vimos, aproximadamente, acerca de, cerca, juntinho, separado, pronto, só falta mais uma. Com H agora. H-A, a cerca de. E agora? Se eu colocasse um H na história aqui, H-A. Acerca de, quando é que eu uso? Quantas formas? Vai, você. Quantas formas? Quantas? Duas, quais são? Bora, você, vá. Duas delas. A primeira delas em relação a tempo, tá? Há cerca de 1 ano ele esteve aqui em casa. Faz cerca de 1 ano. Aí eu vou utilizar o HA indicando o tempo passado. Faz cerca de 1 ano que ele esteve aqui. Faz. Agora, se eu disser, há cerca de 200 pessoas no auditório. Há cerca de 200 pessoas no auditório. Existem cerca de 200 pessoas no auditório. Entendeu aí? Existem aproximadamente 200 pessoas no auditório. Então, cuidado. Verbo existir ou verbo fazer, tá? Mas HA, lembrando, sempre aí, né? Fazer ou existir. Nessas duas formas, HA. Beleza? Vamos seguir. Aí nesse item 5 é muito fácil, né? Aproximadamente, tudo certinho, nenhum problema. Vamos avançar. Considere a frase que encerra o texto. Enfim, não basta um exército de pessoas e tal e tal. Com essa frase, pode-se concluir o quê? O que você acha? Vamos lá. As pessoas precisam ter boa vontade para poderem lidar com pacientes que relutam em receber ajuda. Não. Não é uma questão de ter boa vontade. Percebeu? Então ele diz, enfim, não basta um exército de pessoas com boa vontade, mas as pessoas que saibam lidar com situações delicadas. Percebeu? Falso. Letra B. O sucesso do trabalho voluntário depende de uma multidão de pessoas dispostas a praticar o amor ao próximo. Gente, a gente sabe que o trabalho voluntário precisa de fato disso, né? Ou seja, de pessoas predispostas e dispostas realmente a praticar o amor ao próximo em plenitude, de maneira espontânea. Isso é ótimo, está tudo maravilhoso. Agora ele falou uma multidão de pessoas. Opa, não. O sucesso do trabalho voluntário pode ser feito com 2, 3 pessoas, meia dúzia de pessoas. Então esse aspecto de multidão aqui não se coaduna, né? Não é coerente mesmo, não é compatível com o que está sendo dito aqui. Percebeu? Essa limitação da multidão de pessoas. Joia, beleza? A qualidade dos serviços prestados deve ter prioridade sobre a quantidade de voluntários atuantes. Gente, olha só. A qualidade dos serviços prestados
deve ter prioridade sobre a quantidade de voluntários. Claro, é para isso que existe o treinamento, é para isso que existe uma série de coisas. Percebeu? A qualidade dos serviços deve prioridade, pessoal. Lógico, né? Quanto maior a qualidade, quanto maior a capacitação, o treinamento, melhor realmente o serviço será prestado, né? Ok? D. Os militares devem praticar o voluntariado, pois sabem exercer a disciplina e o respeito à hierarquia. Assim, se deve ou não praticar, o texto não diz isso. Esta frase do texto não está falando da necessidade ou não. Não, mas os militares também podem. Tá, pode, beleza, mas o texto em si não diz, não quer dizer que os militares tenham que fazer isso. Não é uma conclusão, né? Os voluntários devem trabalhar em grupos grandes, com vários profissionais, para enfrentar situações delicadas. Bom, esse contexto não quer dizer isso, não é? Grupos grandes, não necessariamente, é muito relativo, ok? Questão 6, portanto, resposta certa, letra E. Vamos lá. Olha aí. São sinônimas no texto as palavras. Você diz assim, ó, são sinônimas no texto as palavras, veja. Querer e doar, segundo parágrafo. E aí, gente? Querer e doar são sinônimos realmente? Percebeu? Não. Querer é uma coisa, doar é outra, né? Até porque aqui você tem querer é poder, tá? Doar é simplesmente entregar algo a alguém de alguma forma desinteressada, doar-se, etc. Recrutamento, seleção. Tá muito claro aí, né? Lógico, né? Recrutar, selecionar, tá muito tranquilo. São palavras realmente sinônimas dentro do mesmo contexto significativo aqui, ok? Dentro do mesmo contexto significativo, tudo certo. Necessidade e tentativa, atrapalha, ajuda. Não, o restante tá tranquilo, né? Beleza. Questão 7, B de bola, facílima também, relação de sinônimo. Antônimas, olha aí, ó. 2011, a quantidade de questões aí avançando nesse aspecto de sinônimos e antônimos, tá vendo aí? Vamos lá. Antônimos, anti, contrário, né? Nimos, nomes. E aí, gente, o que você acha? Nomes contrários. Doente e deficiente, não são contrários, são pessoas distintas, né? Deficiência é uma coisa, doença é outra. Preparar e selecionar. Não. Selecionar e escolher. Né? Recrutar em certo ponto. Preparação é capacitação. Comprometido e descompromissado. Sim. Né? Cuidado para não dizer descomprometido. Tá? Descompromissado é a forma mais adequada. Né? Pelo menos como antonímia de comprometido aí com o assunto. Comprometido no sentido de responsável, adepto mesmo interessado, vigoroso. Certo? Cuidado aí. Tá? Comprometido não é desgastado, acabado. Ok? Tendência, perfil, palestra, treinamento, tá, são palavras distintas. Letra C. Questão 9. Observe a frase do segundo parágrafo. Maratona tal, veja. Assinale a alternativa em que a frase está reescrita corretamente e com o sentido inalterado. Veja a diferença. Assinale a alternativa em que a frase está reescrita corretamente, com o mesmo sentido. A maratona, quem diria, não é para conseguir um emprego ou uma bolsa de estudos. É para fazer trabalho voluntário. Uma bolsa de estudos, portanto, é para fazer o trabalho voluntário. A maratona, quem diria, não é para conseguir um emprego ou... E agora? Ou uma bolsa de estudos. Portanto, gente, o que ele coloca aqui na bolsa de estudo? 2 pontos. Mas, não é isso, ele não está conseguir emprego para fazer trabalho voluntário. E sim, mas sim, percebeu? E aí? Portanto, a conclusão, não é o caso. Tanto que é para fazer, não, também não é o caso. Bolsa de estudo, embora concessivo, não. Dedado, claro. Por quê? Mas oposição, não é para isso, e sim para aquilo. Não é para tal coisa, mas sim, percebeu? Oposição, gente. Existe uma oposição entre as duas coisas. A questão do trabalho profissional e o trabalho voluntário nesse contexto aqui em que ele colocou. Letra D de dado, a resposta certa. Beleza. Questão 10, vamos lá, vamos avançar. A palavra maratona no título e ao início do segundo parágrafo contém a ideia de que maratona é um convite? O que você acha? Escolha, celebração. A maratona pressupõe esforço. Não é? Eu não estou celebrando nada, escolhendo. Não, mas não é uma maratona de escolha?
Mas a palavra maratona, gente, foi utilizada aqui com efeito de sentido, né? Com o objetivo de sugerir dificuldade, esforço, caminhada longa. Percebeu? Esforço. Questão 10, letra E. Vamos lá, vamos avançar. O pronome em destaque no terceiro parágrafo, tentativa de torná-lo mais comprometido. E aí, gente, esse lo se refere a quê? Quem é que tem que ser mais comprometido com essa maratona toda, se qualificando, fazer tudo? E aí, o que você acha? O recrutamento tem que ser mais comprometido? Não, né? O recrutamento pode até ser mais rigoroso, né? Mais difícil, mais claro. Mas comprometido, não. Voluntário, claro. É a ele que se dedica, né? Lógico, é a ele que se dedicam as palavras e o direcionamento desse treinamento. Lógico, claro que sim. Certo isso? Resposta certa, portanto, letra B de bola. A metodologia, não. Esse lo é masculino singular, né? Vamos lá. Lembrando, ó, esse lo aqui faz referência anafórica, hein? Ele retoma o termo, lembra? Refere-se anaforicamente, anáfora, retomada, algo que já foi mencionado. Ok? Os termos para e segundo, destacados no quarto parágrafo, têm valor. Olha só. Para e segundo. Gente, no quarto parágrafo, vamos lá, olha só. Ele coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Para Silvia Nakati, na opinião dela, percebeu? Na avaliação dela, segundo ela, de acordo com ela, percebeu ou não? Aqui, ó, relação de conformidade, citação. Para Silvia Nakati, então, para ela, na opinião dela, percebeu? Então, muito cuidado aqui. Professor, o que foi isso? Meu áudio deu problema. Professor, deu um vazio assim. O que foi que aconteceu? Você não faz ideia, né? Eu bocejei. No meio da aula, o cara vai falando assim. E o pior, né? O esforço que a gente faz para não fazer ruído. Calma. Mas não é pra dormir não, porque tá bocejando sou eu, bora professor, dá um pulinho aí. Agora sou eu, né? Agora é comigo, né? Bora, meu irmão, bora, bora, meu irmão, bora, acorda aí, professor. Peraí. Acorda, professor. Beleza, doido. É que eu fui dormir muito tarde, meu irmão. A campanha foi outra, entendeu? Isso aí passou a madrugada na rua atendendo o povo. Os moradores de rua, cheguei em casa à tarde. Aí já viu, né? Quando a gente grava à tarde, chega a vir aqui no piloto automático, assim. Uma campanha que a gente faz, que a gente tenta pela madrugada, é um trabalho social que a gente faz, aí pronto. Aí foi puxado, o bicho ontem pegou. Mas é isso mesmo. Vamos lá. Aí hoje a gente já tá aqui no piloto automático. Bora lá, sol e chuva, foi o dia todo, viu? Tá vendo que eu tô mais queimadinho, né? Tá não, professor, o senhor é branco mesmo. É assim mesmo, tá, beleza. Foi o dia todo de tarefa ontem, até a madrugada. Bora lá, segue aí, acompanhe. Mas não boceja de novo não, que eu pego você, viu? Fico falando aí, assoviando, né? Batendo palma, tem essa história, né? O cara tá namorando, tá tudo bem aí, tá? Batendo palma, assoviando, dando beliscando. Bora. Vamos lá. Segue aí, bicho. Alicate, né, bicho? Rapaz, é aperto mesmo, é coxo, viu? Vamos lá. Seguindo aí, olha. Os termos para e segundo, já vimos. Nesse contexto aqui, lógico, né? Concessivo, pode ser mesmo que não, né? Para fulana, segundo ela, na opinião dela, conformidade, né? Contanto que, gente, relação de condição, né? Contanto que, desde que, aqui expressa uma condição clara, de forma que, consecutiva, de mesmo que, tá vendo aqui, ó, as velhas conjunções, né? Quantas vezes eu disse a você, gente, estudo em conjunção. Tem que estudar mesmo, pessoal. As conjunções vêm caindo mesmo. E, ó, nesse caso aqui, mesmo que, de forma que tal, são locuções conjuntivas, lembram? Mas o que é uma locução conjuntiva? Duas ou mais palavras com valor de conjunção. E geralmente terminam com a palavra que. Pode ver aqui, ó. Mesmo que, de forma que, tá certo? Essas aqui locuções conjuntivas. Conforme, pois, são conjunções. E você sabe, pois,
nem sempre é causal, né, gente? Assim, hoje em dia eu vi algumas gramáticas, a gente sabe que o pois, ele é explicação ou conclusão, né? Ele indica conclusão ou explicação. Conclusão, quando você troca pelo portanto. Explicação, quando você troca pelo porquê. Não, mas não pode ser causa? Muitos gramáticos hoje já admitem a palavra pois como relação causal, tá? Indicando causa, justificativa, etc. Então não tem mais aquela coisa engessada, né? Como não, tem que ser somente explicação e acabou. Até porque o limite semântico entre causa e explicação hoje em dia está muito suave, muito tênue. E muitas bancas já fazem até essa confusão, né? Muitos candidatos querem saber sempre essa diferença. E aí, quando é que é a explicação, quando é que é causa? E nem sempre as coisas se enquadram de forma muito pianinho. Não, mas a causa é quando você estabelece uma relação direta de uma coisa para outra. Mas hoje em dia esse limite é muito sutil, muito suave. Não adianta querer ficar né, obcecado para saber a diferença e tal, porque em algumas provas as próprias bancas não têm esse cuidado. Então fique atento. Próxima aula a gente fecha essa prova aí. Até lá.